Olá pessoal, eu sou Ana Cláudia, advogada aqui em Mato Grosso do Sul, e convido vocês para acompanhar mais um episódio do podcast Quem Pode Faz, da CDEP Brasil. E hoje nosso convidado é o advogado especialista em concurso público, André Luiz Godoy. Tudo bem, André? Eu vou te entregar uma lembrança aqui nossa. Olá, obrigado. Obrigado e agradecer o convite do CDEP Brasil para estar participando aqui do podcast Quem Pode Faz e falar um pouquinho do nosso trabalho aí, que a gente atua na área de concurso público. Então, essa é uma área que gera muita dúvida, né, pro pessoal que presta concurso, ainda mais com os concursos agora voltando com todo vapor. O que o candidato, que ele tem que tomar cuidado, o que ele tem que observar quando ele vai prestar um concurso público? Bom, Ana, 2023 vai ser o ano dos concursos públicos, né? O governo federal tem já lançado aí diversos concursos públicos, os governos estaduais também, então até aqui mesmo em Campo Grande já tem aí anúncio de vários concursos também. Então assim, a gente acredita que 2023 para 2024 será o ano dos concursos públicos. E o que o candidato precisa ter em mente, né? Ele não tem que focar no edital do concurso apenas em razão da remuneração do cargo. Porque às vezes ele olha lá, cargo analista tal, valor de remuneração R$8.000, esse eu vou fazer. Mas ele não tem a mínima noção, às vezes, do que precisa ser feito e de quais são os requisitos daquele cargo. Então, o que ele precisa ter em mente, né? O candidato de concurso público que vem se preparando, ele já define aí qual que é a área que ele vai querer prestar concurso, ele já vem se preparando aí há meses ou até mesmo anos, e aí você, quando sai o edital do concurso, você tem que ter conhecimento do edital, porque o edital que faz ali as regras do concurso, né? Que a gente fala sempre do princípio ali da vinculação das regras, princípio da legalidade. O que está no edital é o que vale. Passou do que está fora do edital não vale. Então o candidato tem que seguir isso. E quando o edital ele vai contrário a outras regras que são superiores a uma lei federal, como que funciona isso aí? O edital ele não pode ir contra uma legislação, seja ela municipal, estadual ou federal. Né? Caso isso ocorra, aí o candidato que se sentir prejudicado, ele tem que buscar mecanismos para que essa irregularidade seja sanada, seja através aí do direito de petição, né? Peticionando, fazendo um requerimento administrativo para a entidade que vai ser a destinatária aí do concurso, ou até mesmo para quem está organizando o concurso, e se isso não resolver, entrar aí com uma ação que é o mandado de segurança. E nisso o advogado também pode entrar acompanhando esse candidato. Para ação judicial, obrigatoriamente ele precisa de um advogado. Mas até para os requerimentos administrativos, eu sempre recomendo que o candidato esteja acompanhado de um especialista. Justamente por quê? Porque nessa situação ele vai estar ali discutindo algo que pode mudar o concurso para todos os candidatos. E André, o que o candidato ele tem direito quando ele se inscreveu no concurso? O que ele tem direito? Ele tem direito à condição especial, dependendo da situação? O que ele tem que observar para resguardar o direito dele no início, já de início no concurso? Ana, eu falo que candidato de concurso público ele quase não tem direito, ele tem dever. Né? Então o candidato, primeira coisa, ele tem que conhecer o edital. Se ele está ali passando por uma situação que ele precisa de um auxílio para a realização da prova, ou ele é pessoa com deficiência, ou até mesmo questão das lactantes, tem um determinado prazo ali durante as inscrições que ele tem que fazer esses pedidos administrativos. Se ele não fizer naquele tempo? Preclui, perdeu. Né? O direito não socorre aqueles que dormem. E aí o que acontece? Ele também precisa ali verificar, eu vou me inscrever como candidato cotista, como negro, como indígena, como PCD, no momento da inscrição. Não adianta ele requerer depois. Não adianta ele requerer depois. Ele tem que seguir as regras do concurso. Tá? E uma coisa que eu sempre falo, às vezes o candidato ele tenta dar um jeitinho. Concurso público não se dá jeitinho. Ou ele se enquadra ou não, né? Ou ele se enquadra ou não. O que a gente consegue é corrigir ilegalidades cometidas pela banca. Mas o candidato ele também tem que fazer o papel dele. Com certeza. E no caso da gestante, da lactante, a gente vê abrindo muito concurso da área policial. O que ela tem direito nisso daí? Bom, a primeira para a prova objetiva, que é aquela prova escrita, né, de marcar X, que a gente fala que a objetiva é de marcar X. A discursiva é aquela que precisa escrever. Na prova objetiva, a lactante ela tem, por exemplo, direito a ter um acompanhante que fique com a criança para que ela possa ter pausas ali e amamentar. Só que nessa pausa ela não pode estabelecer nenhum tipo de comunicação com a pessoa. Né? Essa é a primeira situação.
Segunda situação, ela não pode ser reprovada em razão, seja do estado gestacional ou por ela estar lactante, no exame médico, tá? E no exame físico, esse exame físico de capacitação física, que é o famoso TAF, ele pode ser postergado. Ou seja, a partir do momento que ela tiver liberação médica, após 6 meses da licença maternidade, aí que ela pode estar sendo submetida ao TAF. Mas ela vai ter que fazer. Ela vai ter que fazer. Não adianta ela achar que vai pular essa etapa que não... Não, na verdade assim, agora tem situações, por exemplo, que já houveram casos de candidatas que estavam em período de licença maternidade e foram, vamos dizer assim, forçadas a realizar um curso de formação e foram aprovadas no curso de formação. Porque com a alegação que a administração pública não teria outro curso para que ela fizesse. Então assim, ela acabou tendo que fazer, mesmo estando aí liberada pela legislação, né? Ela teve que fazer. Ou ela faria aquele ou ela perderia. Entendi. E com a judicialização, que a gente está vendo bastante, judicialização de fase de concurso, como que o advogado ele tem que agir nessa situação? O que é o melhor para o advogado se atentar a isso? Bom, eu sempre falo assim, cada um sabe, cada um dentro do seu quadrado, né? Então, o que acontece? A gente tem vários colegas que são especialistas nessa área e dão show nessa área de concurso público, advogando pelo Brasil todo. Mas assim, eu sempre falo também para os candidatos que eles têm que buscar, não é o profissional mais barato, mas aquele profissional que conhece. Que tem conhecimento da situação. Porque o que acontece? O que é o concurso público? O concurso público é a possibilidade de mudança de vida daquela pessoa, daquele candidato. Isso ele vai mudar a vida dele e da família dele. Sim. E aí, às vezes, ele contrata algum profissional que não tem expertise na área, ele pode acabar sendo prejudicado por causa disso. O sonho dele de estudo, de preparação, de meses, de anos, pode ir por água abaixo. Então, o que eu sempre falo? Vamos buscar um especialista na área. Se você não é especialista, busca um colega que é especialista para você trabalhar em parceria. Isso é totalmente viável, E assim, os concursos públicos, hoje em dia, o judiciário tem sido cada vez mais criterioso também. Não adianta só entrar com um processo judicial lá que você vai ter a liminar. Tem que ter toda uma fundamentação, né? Tem que estar ali a legalidade, ela tem que estar cabalmente demonstrada ali. Não adianta, vamos tentar essa tese aqui mirabolante. Porque o nosso judiciário, ele é muito dinâmico e isso vai mudando o entendimento ano a ano. Vai. Né? Como, por exemplo, a teoria do fato consumado não cabe mais em concurso público. Que antes o candidato entrava no concurso, ficava anos esquecido. Com a liminar, esquecido. Entra com a teoria do fato consumado, vai ficar lá. Hoje não é mais assim. Porque a nomeação dele em caráter subjúdice ela é precária. Ela é precária, pode cair a qualquer momento. Pode cair a qualquer momento. E no caso, a gente tem concurso agora, está ventilando que vai abrir agora concurso novo para o judiciário, né? Técnico, analista. Acho que aqui é só analista, né? Não tem mais técnico. Eles têm a vaga para PCD. O que tem que ser observado? Bom, a questão, por exemplo, aqui no nosso Tribunal de Justiça, aí eu sempre falo, cada candidato ele tem que analisar o concurso público de acordo com o regimento interno do tribunal que ele está sujeitado a prestar, né? Porque dentro do regimento interno você vai ter as peculiaridades locais. Se você quer conhecer um tribunal, estuda o regimento interno dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui no Mato Grosso do Sul, a deficiência ela tem que ser compatível com o cargo. Então o candidato ele vai se inscrever, vai enviar a documentação dele, que são os laudos médicos. Após a aprovação, ele vai passar por uma junta médica específica para esse fim. Para que verifique ou não se a deficiência dele é compatível com o cargo, se ele se enquadra como PCD. Aí o candidato PCD foi lá, fez o concurso, a deficiência dele é compatível com o cargo, ele juntou atestado, passou pela junta médica e ainda assim foi inapto, não foi considerado PCD. Como que o advogado vai agir? Bom, aí cada caso é um caso, né? O advogado ele tem que analisar se é caso de mandado de segurança, se é caso de uma ação ordinária, processo de conhecimento ali para que sejam produzidas provas, para que de fato constate ali se ele é pessoa com deficiência ou não, mas às vezes dependendo dos laudos médicos que o candidato apresenta no próprio concurso público, um próprio mandado de segurança, que é uma via mais rápida, consegue resolver isso. Já resolve a situação dele, Já. né?
Mesma coisa o cotista, porque o cotista a gente não tem um critério objetivo, né? O cotista negro, ele fica muito ao critério da banca, né? Que é a entrevista de heteroidentificação. Então, o que é isso? Ele vai analisar ali traços, né? Traços de cabelo, pele, tons de pele, nariz, mas isso é muito subjetivo, né? O que é azul para mim pode ser verde para você. Então, tem aquela situação. Tem. Né? E aí, o que acontece? Aí o candidato cotista, no caso das cotas para candidatos negros, né? Que não são apenas os negros, porque pelo IBGE, pelo PNAE, eles identificam que os candidatos pardos, as pessoas pardas, pertencem à raça negra. Sim. Então, fica justamente ali a pessoa que é parda que acaba sendo prejudicada às vezes. Porque o conceito de pardo para uns, para outros não é pardo. É porque o negro é negro. O negro é negro. O pardo, ele pode ter variação de tom, né? Exatamente. E aí vem toda uma situação, não é só questão de cor de pele, mas é uma questão também de filiação, né? Da pessoa se sentir, da pessoa estar ali inserida naquele contexto. Então isso tudo tem que ser observado. E quais são os casos mais comuns que o candidato precisa de assistência de um advogado? Agora vai ter concurso para professor, eu vi esses dias, tem bastante concurso na carreira policial. Quais que são as situações mais comuns? Bom, existem aquelas situações que são gerais, né? Que são gerais. Por exemplo, na primeira fase do concurso, o candidato na primeira prova, questão não prevista em conteúdo programático, ou questão com mais de uma assertiva correta e tudo mais. Então, o judiciário ele entende que não deve adentrar o mérito administrativo, salvo em flagrante ilegalidade. A ausência de conteúdo programático, nesse sentido, é uma flagrante ilegalidade, onde o judiciário deve adentrar. Falta de alternativa correta também. Falta de alternativa correta também. Então, essa é uma situação. Né? A outra situação que é geral, as cotas, né? Os direitos dos candidatos cotistas, que a gente já falou da subjetividade dos candidatos negros. Às vezes, em alguns estados, existem as vagas para os candidatos indígenas. Eles precisam ter uma série de documentos que são expedidos pela FUNAI. Né? Às vezes tem estados que exigem até, por exemplo, declaração firmada pelo cacique. Então, isso tudo, onde eu falo, cada caso é um caso, tem que ser estudado. Né? Aí nós temos depois provas de títulos. Né? Por exemplo, concursos para professor na área da saúde, área administrativa, né? Os próprios analistas. Questão de prova de títulos, se o título preenche os requisitos previstos no edital. Tem que observar isso também. Porque tem questão de carga horária, tem questão da temática do curso, não é qualquer curso que é aceito como prova de títulos. Né? Então, às vezes você está fazendo um concurso para a área policial, aí você apresenta um certificado de pós-graduação numa área totalmente diversa. O edital, se tiver específico ali, você pode ter um problema. Né? E exame psicotécnico? Exame psicotécnico é um grande problema. Dá muito problema? Dá muito problema porque o exame psicotécnico ele tem que ter vários requisitos. Previsão legal, tem que ter uma lei que determine a exigência desse exame para determinado concurso, para determinada carreira. Tem que ter contraditório e ampla defesa. Que até o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução específica para isso, que tem que ter entrevista devolutiva, o candidato ele tem que ter acesso aos laudos dele, né? E aí, além disso, critérios objetivos de avaliação. Então, justamente porque se você não tem critérios objetivos de avaliação, você dá margem para subjetividade. Aí cada avaliador vai avaliar de uma forma. Cada psicólogo avalia de uma forma. Né? Então isso tudo aí tem que ser combatido perante o Poder Judiciário. A gente teve casos aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que num primeiro momento era um determinado laudo psicotécnico, do resultado psicotécnico, e após o recurso modificaram totalmente o laudo. Inovaram, né? Sem oportunizar contraditório e ampla defesa. E aí judicializou-se. Né? Então essa é uma situação. Aí a gente tem os exames médicos, né? O exame médico ele pode ser previsto, ele pode reprovar candidato? Pode, desde que seja algo incapacitante para o cargo e que esteja dentro da razoabilidade, da proporcionalidade. Né? Uma gestação, por exemplo, não pode. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, pessoas que possuem AIDS também não podem ser reprovadas. Né? As gestantes não podem ser reprovadas. Então são situações ali que tem que ser analisadas caso a caso. Né? E TAF, que a gente ouviu bastante falar a nível nacional umas 2 semanas atrás, né? Quais são os problemas que a gente tem no TAF? Bom,
Infelizmente, tem acontecido muito no Brasil e aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, de candidatos estarem passando mal e até virem a óbito, falecerem no TAF. O rapaz faleceu, né? Aqui o que a gente tem de conhecimento, né, que ocorreu, que houve aí, além do calor intenso, né, baixa umidade relativa do ar e tudo mais, parece que os candidatos também tiveram problemas de ter acesso à água, de ter acesso até mesmo questão de banheiros e tudo mais. Mas isso tudo tem sido apurado aí, parece, está tendo uma investigação em relação a isso. Mas o que nós temos conhecimento é que assim, o TAF, ele tem que ser previsto em lei, tá? E os exercícios exigidos não podem ser desproporcionais, vamos dizer assim. Você exigir que um candidato corra 200 metros em 10 segundos. Não dá. Como se fosse ali o Bolt. O Bolt, não dá. Então, tudo isso tem que ser analisado. Né? E aí, cada concurso público, a Polícia Militar tem um TAF, o Corpo de Bombeiros tem um TAF, a Polícia Civil tem um TAF, a Guarda Civil tem um TAF. Então, cada concurso público tem o seu TAF. Isso tudo tem que ser analisado individualmente. Em Mato Grosso do Sul, parece que a Polícia Militar tem a regra, tem lei específica que tem que ser filmado, né? Tem que ser filmado. E assim, quando há previsão em lei, o TAF ele tem que ser filmado e a filmagem disponibilizada integralmente para o candidato para oportunizar o direito de recurso dele. Até para facilitar para o advogado também, né? Principalmente. Para ver a viabilidade do recurso. Porque o candidato ele pode de fato, não ter realizado as atividades, os testes exigidos, ou o avaliador não ter avaliado conforme deveria. Não ter contado repetição. Não ter contado, o candidato tinha que fazer 32 repetições de determinado exercício. Ele fez 35, mas o avaliador contou 30. Na filmagem consegue identificar isso. E como que funciona? O advogado hoje, a gente está numa era mais globalizada. E a gente tem candidato que presta concurso no Brasil inteiro. E para o advogado, como que fica essa situação de contratação para outros estados do candidato? Bom, para nós lá no nosso escritório a gente não tem dificuldade com isso, né? Porque a gente é usuário do CDEP, faz o sistema, então todo o nosso atendimento ele é online. A gente tem o nosso escritório físico, o candidato que quiser vir vai ser atendido também, mas a gente faz todo o atendimento online, assinatura digital de documentos pelo sistema, tudo de uma forma fácil e integrada. Então assim, e transparente. Né? A gente tem transparência. E aí até pelo sistema, quando a gente protocola o processo, o cliente ele é informado do número do processo, as movimentações semanais. Então isso tudo, através dos sistemas que a gente tem pelo CDEP, facilitam bastante a nossa vida. Então o candidato de qualquer lugar do Brasil consegue contratar aqui. Consegue. E nós, advogados, conseguimos atendê-lo em qualquer lugar também. Sim. Não só para candidatos de concurso público, né? Mas qualquer tipo de demanda. Porque hoje é tudo digital, né? Sim. Os tribunais estão aí de forma digital, as audiências têm um juízo 100% digital. Então a contratação também ela pode ser feita dessa forma. Facilita bastante pra gente, né? Exatamente. André, o que o candidato tem que cuidar? Ele fez a prova, ele foi aprovado, ele passou no concurso, mas nem sempre ele vai ser nomeado a tempo e a hora. Imediatamente. E aí, como que ele faz para ficar acompanhando isso daí? Se ele assusta, fica sabendo, um amigo liga, avisa, fala assim, você foi nomeado faz 3 meses. Como que ele faz? Ixi, isso é comum. O que acontece? O candidato de concurso público, o concurso ele tem uma série de fases, que às vezes tem um cronograma pré-estabelecido. Aí, homologou o resultado do concurso, os concursos eles têm validade normal aí de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Né? Que esse é o padrão. Agora, às vezes, a administração coloca lá, não, a vigência desse concurso é de 6 meses. Mas o padrão é 2 anos por mais 2 anos. E a gente teve a pandemia também que suspendeu os prazos dos concursos. Então, o que acontece? Tem muitos candidatos que foram aprovados em concursos públicos em 2021, antes de 2020, e esses concursos tiveram a sua vigência suspensa, em razão da pandemia, e eles agora estão findando, vamos dizer assim, e muitos candidatos sendo nomeados. Só que eles não estão sendo nem notificados, nem comunicados formalmente disso. E o candidato também não fica acompanhando o Diário Oficial diariamente. Mas ele não tem como acompanhar. Não tem como acompanhar. Porque pensa comigo, um concurso público que foi homologado em final de 2019. Nós estamos em 2023. Se ele tiver que olhar o Diário Oficial todo dia, né? Então assim, o que eu falo? Quem estiver nos assistindo e foi aprovado em algum concurso aí nos últimos anos, joga o teu nome lá no Diário Oficial do Estado, do município, de onde você passou no concurso público e olha.
Porque assim, se você foi nomeado e perdeu a tua nomeação, prazo para posse, para investidura no cargo, você tem que recorrer ao judiciário. E o STJ é pacífico. A partir de 3 meses, inclusive, já é possível aí recorrer e pedir anulação dessa perda do cargo. Como que ele tinha que ter... Qual que é a forma correta dele ser notificado? Ele tinha que ter sido comunicado pessoalmente. A forma que é pessoal, seja por AR, por e-mail, por WhatsApp... Telegrama, alguma coisa. Mas tem... Quando você faz inscrição de concurso público, você preenche todos os seus dados. Sim. Nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail e tudo mais. Por isso que é importante também manter atualizado, né? Tem que manter. Então assim, se eles não mandaram nada para você no seu e-mail, no seu WhatsApp, nem na sua casa, e você perdeu a tua nomeação, você tem direito. Essa é uma situação. Então assim, eu sempre falo... Você tem alguma situação de cliente que perdeu e conseguiu reverter? Várias situações nesse sentido, né? Várias situações. Nós tivemos inclusive um caso que foi bem durante a pandemia, assim, que a menina perdeu, né? E a gente recorreu ao judiciário e ela teve aí o seu processo julgado procedente, né? Então é uma situação assim, que a gente sempre fala, o concurso público é sonho. E, às vezes a pessoa passa e aí com as ocupações do dia a dia acaba ali, mas tem que ficar atento ao sonho, né? Tem que ficar atento ao sonho, porque concurso público a pessoa busca ali estabilidade, busca uma segurança, busca até mesmo ali uma ponte para um outro concurso que paga melhor. Plano né? de saúde. Um plano de saúde para a família. Então, isso tudo a pessoa tem que ficar atenta, né? Mas assim, o candidato também, eu sempre falo, né? Sempre falei, o candidato ele também tem que ajudar, né? Uhum. Ele tem que ajudar. Tem. A gente não vai pegar ele pela mão e falar, não, peraí, não, tem que ajudar. Igual, por exemplo, candidato a concurso público, vai fazer a prova, esquece o RG, esquece de levar caneta. É isso que eu ia te perguntar, quais são as falhas mais comuns que eles cometem? Não, prova no horário de Mato Grosso do Sul. Aí ele chega, se ele chegar pelo horário de São Paulo, de Brasília, ele vai chegar 1 hora antes. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Mas se ele for fazer o concurso em outro estado que muda o fuso horário e ele não alterar o relógio, ele perde o concurso. Chega atrasado. Chega atrasado. Ou às vezes ele não verifica o local da prova dele. Aqui em Campo Grande a gente ainda tem uma certa facilidade de deslocamento. Mas em outros lugares, o candidato às vezes tem que estar 1, 2 horas antes no local de prova em razão de Tem local que é em faculdade que tem vários campos, um longe do outro. Exatamente, em razão do trânsito, por exemplo. Uhum. Né? E já chegou lá do cara tá dentro da sala de aula lá para fazer a prova, para ser identificado, tá sem o RG, tá sem a caneta. Ou deixar o celular ligado, tocar o celular, o alarme de celular tocar. Tocar o celular é um clássico também, né? Então assim, e aí gente, eu sempre falo assim, candidato de concurso público, eu trabalho com isso desde 2007, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, o que eu já vi acontecer de candidato de concurso público a gente poderia passar a tarde falando aqui. Qual que foi o caso mais diferente ou engraçado que teve? Tiveram vários. Mas assim, da pessoa ficar sem fazer a prova porque esqueceu o RG no carro e o portão fechou. Ela saiu para buscar o RG no carro, quando ela voltou o portão fechou. O portão fechou. Então é uma situação. Todo concurso tem, né? Todo concurso tem, né? E assim, concurso público funciona assim, do número de inscritos, quem está concorrendo ali é 30%. O resto... Você realmente tem chance. O resto vai no oba-oba ali, vai no sonho, vai tipo assim, Deus hoje vai me iluminar, eu tô com sorte. Que a mãe mandou. A mãe mandou. A mãe fez inscrição. Né? Mas é isso. Eu acho assim, concurso público é igual nós que somos advogados, nós tivemos que nos preparar para passar na prova da OAB. Uhum. Na minha época eram 100 questões. Minha também. Não tinha repescagem nem nada. A minha também. Então assim, tudo é preparação. Tudo é preparação. Né? A gente, para advogar, a gente se prepara, a gente estuda o processo. Então tudo é preparação. Né? A gente tem que ter as ferramentas corretas. Então o candidato do concurso ele tem que ir lá, analisar o edital, ver se é aquilo que ele quer, se ele possui os requisitos. Né? Tem candidato, por exemplo, que está fazendo um concurso público que não tem os requisitos, às vezes, para o cargo. Não tem o mínimo, né? Não tem o mínimo. Escolaridade. Escolaridade, assim, se estiver cursando ainda, tem algumas saídas, né? Tem? Porque o que acontece? A escolaridade, você tem que comprovar os requisitos para o cargo no momento da posse. Não é da inscrição. Não é da inscrição. Entendi.
Então, por exemplo, se o concurso tiver vigência e ele durar aí 6 meses, 1 ano, se tiver ele nos últimos semestres de faculdade, às vezes você consegue. Tem concurso que tem previsão de final de fila. Sim, pode ir pro final e esperar terminar o curso. Exatamente. Então, são N situações que cada caso tem que ser E analisado a questão individualmente. fazendo um link com essa parte da escolaridade. E os cursos de tecnólogo, aqueles cursos sequenciais, tenha sido aceito como curso superior? Como que está funcionando essa situação? O MEC reconhece como curso superior. O MEC é o Ministério da Educação e Cultura, né? É a nossa autoridade máxima que se trata de educação. E o edital pode limitar isso? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. E tem acontecido? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. E aí só o judiciário para socorrer. Entendi. E quando o candidato ele suspeita de alguma irregularidade no concurso, o que ele tem que fazer? Isso é muito importante. Primeiro, se for uma situação individual, ele pode fazer ali através do direito de petição, fazer um requerimento, solicitando esclarecimentos, porque até pela lei de acesso à informação, a autoridade pública ela é obrigada a responder. Né? Tem até um prazo, né? Tem, prazo de 20 dias. Né? Até 20 dias. Agora, são informações sigilosas, ele tem que justificar essa situação. Se for sobre o candidato, não tem por que ter sigilo para ele. Não tem. Agora, sim, é uma outra situação de flagrante ilegalidade e tudo mais, ele pode contratar um advogado para entrar com uma ação para suspender isso. Ele pode recorrer ao Ministério Público como fiscal da lei. Né? Então, e como isso vai se desenvolver também depende de cada caso. Né? Nós já tivemos casos aqui, por exemplo, que o Ministério Público pediu suspensão de concurso público. Né? Já teve caso também de mandar retornar a fase, né? Já teve caso também de mandar refazer fase. Mas isso tudo aí é com o desenrolar do processo. Para finalizar, o que o candidato ele tem que conselho que você dá para o candidato? O cara resolveu se tornar um candidato de concurso público, o famoso concurseiro. Que você fala para ele? O conselho que você dá? Primeiro de tudo, escolher para que área que ele quer. Não adianta ele querer todas as áreas. Eu quero quero analista judiciário, quero policial. Não, escolhe uma área. Por quê? São áreas específicas para você estudar. Né? Eu quero concurso na área jurídica, quero concurso de analista judiciário. Ok, o material para estudar é um. Quero concurso para carreira policial, o material é outro. Quero concurso para administrativos, governo federal, é outra matéria. Então assim, primeiro ele tem que definir o que ele quer. Né? Porque quem muito quer, nada tem. Uhum. Definiu isso daí, aí ele vai se preparar. E aí ele já pode fazer um histórico dos últimos editais, desses concursos da área que ele escolheu e ir se preparando. Né? Então, se o concurso dele tem a prova física, já vai se preparando também para a parte física. Uhum. Né? Tem profissionais que são especialistas nessa área exclusivamente para TAF. Para TAF. Ele tem alguma situação, alguma comorbidade, algum problema de saúde que é possível de tratamento, já vai tratando isso também. E para o colega que quer atuar nessa área de candidato de defesa do direito do candidato, que conselho que você dá? Estude também, porque isso é muito dinâmico. E assim, existem concursos e concursos, não são todos iguais. A regra geral que a gente aprendeu na faculdade, Constituição, princípios constitucionais, administração pública, isso é comum a todos. Mas cada concurso público tem a sua especificidade. Cada tribunal tem a sua especificidade. Então assim, às vezes a gente vai até advogar em outros estados, mas sem conhecer a realidade daquele tribunal. A gente precisa conhecer a realidade daquele tribunal. Que nem sempre é igual a nossa aqui, né? Que nem sempre é igual. Eu tenho colegas de outros estados, por exemplo, que falam questão do dano moral, por exemplo, que no Mato Grosso do Sul é uma forma de condenar dano moral, em outros estados, às vezes o dano moral é um mero aborrecimento. Então, é uma situação assim... Sistemas diferentes, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser estudado. Né? Até questão cultural mesmo, né? Das pessoas, de forma de atendimento e tudo mais. Então, isso tudo reflete. Então assim, o nosso colega, o advogado que queira atuar na área de concurso público, primeiro tem que conhecer direito constitucional e direito administrativo. E eu sempre falo, tem que conhecer o regimento do tribunal onde ele vai atuar. Isso acho que para todo mundo, né? Para todo advogado, né? Para todo mundo. E assim, ter sensibilidade. Tem que ter sensibilidade.
Por quê? Quando chega ali para você um candidato de concurso público, às vezes chega com o pai, com a mãe e tudo mais, é o sonho da pessoa. E a família toda compra aquele sonho. É a família toda que compra. Então ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter ali um momento de acolher aquele candidato. Acolhimento. Acho que isso também é muito importante pra gente. Não é só sentar, fazer contrato, procuração e... Não, tem que ter um acolhimento. Então, André, a gente queria te agradecer pelo bate-papo de hoje e convidar o pessoal para seguir nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? É André Luiz com Z, Lopes.adv. Então, André Luiz Lopes.adv. Aí você lá tem bastante conteúdo nessa área. Lá a gente coloca lá as dúvidas dos candidatos, vai colocando materiais referentes aos concursos públicos em andamento. E eu gosto sempre de interagir com o pessoal, né? Então, toda semana tem caixinha de pergunta, até os colegas também que quiserem mandar perguntas e tudo mais, a gente está à disposição lá. Ah, que bom, que bom. Então, pessoal, vamos curtir e compartilhar também nosso podcast e divulgar para os colegas também.